Boa noite a todos e todas. Em nome da Escola de Formação de Servidores, ESERV, e da Diretoria de Assuntos Interinstitucionais e Internacionais da IINTER, da Universidade Federal do Pampa, dou as boas-vindas a vocês. Agradecemos desde já a disponibilidade da nossa convidada, professora Luciana Cabrini Simões Calvo, em estar conosco nesta noite, compartilhando seus saberes. Agradecemos também aos colegas intérpretes de Libras, Luciano e Fernando, que estarão conosco durante a atividade. E agradecemos e valorizamos a participação de todos e todas que nos acompanham. Pedimos a gentileza que preencham o formulário para registro da participação no link que será disponibilizado no chat. Divulgamos que as inscrições estão abertas para o segundo Compartilha, que acontecerá dia 19/11, às 14 horas, e para o workshop Plataforma Sucupira, que será realizado no dia 26/11, às 16 horas, das 16 às 17h30, de forma online. Hoje, então, temos a grata satisfação e honra de receber a professora Luciana Cabrini Simões Calvo, que fará a seguinte abordagem: intercâmbio virtual como estratégia para internacionalização. Para dar continuidade à atividade, chamo a professora Pamela Billig Mello Carpes, diretora da Diretoria de Assuntos Interinstitucionais e Internacionais, para fazer a sua saudação. Boa noite a todas e todas. É com bastante alegria que a gente vê essa sala, né, bastante cheia, uma segunda-feira, que é um dia que acaba sendo pesado para início de semana, mas a gente fica muito contente com o interesse nessa temática. E para abrir essa noite, né, a gente precisa agradecer a professora Luciana pela disponibilidade de estar aqui, de já ter trocado muitas outras ideias conosco na DAINTER para a gente chegar nesse momento. A professora Luciana começou a ter contato conosco a partir do congresso, né, da Conferência Anual da FAUBAI, que é a Associação Brasileira de Educação Internacional, que busca promover internacionalização nas universidades brasileiras. A Unipampa faz parte da FAUBAI, e no congresso desse ano, a professora Clara, que está aqui conosco e que é a nossa coordenadora do Núcleo de Gestão de Idiomas, junto com o reitor Edward, né, participaram da FAUBAI, e a professora Clara teve a oportunidade de participar de uma atividade com a professora Luciana, onde então iniciou esse contato. A partir daí, nas nossas conversas, nas reuniões da DAINTER, e achamos que seria importante trazer um pouco desse conhecimento sobre a internacionalização em casa, os projetos de cooperação via, né, essas tecnologias virtuais que nós temos disponíveis hoje para a promoção da internacionalização, que é uma temática que a professora Luciana tem uma experiência muito ampla, e nesse ano em especial, né, a Unipampa tem também incentivado e desenvolvido muitos projetos com esse formato, né, tanto oportunidades de mobilidade virtual, quanto também os projetos colaborativos. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite bastante proveitosa. E mais uma vez, Luciana, em nome de toda a equipe da DAINTER, a gente agradece a tua gentileza, né, pelas reuniões que participaste conosco e por promover essa oportunidade para todos os servidores e servidoras da Unipampa. Obrigada, professora Pamela. Chamo agora a servidora Paula Oliveira Pinheiro, chefe da Divisão de Relações Internacionais, para fazer a mediação, e a quem convidamos para apresentar nossa convidada palestrante. Obrigada, Karen. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, né, pelo interesse nesse tema tão interessante e tão atual. Então, nós temos a grata satisfação e a honra de receber a professora Luciana Cabrini Simões Calvo, que fará a seguinte abordagem, né, o intercâmbio virtual como estratégia para a internacionalização. Então, mais uma vez, professora Luciana, seja muito bem-vinda. A professora Luciana possui graduação em Letras Português e Inglês, mestrado e doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente realiza pós-doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, com bolsa CNPq.
é professora associada do Departamento de Letras Modernas e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. Coordenou o projeto de Letras em Inglês do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da UEM, o Programa Paraná Fala Idiomas Inglês e o Programa Fulbright English Teaching Assistant, edital CAPES Fulbright 16 de 2019, da UEM também. Atuou no Escritório de Cooperação Internacional da UEM, no setor de internacionalização em casa. Promoveu e coordenou ações de intercâmbio virtual da instituição, no programa BRAVE. Já desenvolveu intercâmbio virtual em parceria com docentes de universidades dos Estados Unidos, Honduras, Argélia, Alemanha e Israel, além de atividades de classe espelho em parceria com docentes da Colômbia. Suas investigações se concentram nas áreas de formação de professores, ensino-aprendizagem de línguas, inglês como língua franca, intercâmbio virtual de aprendizagem, internacionalização em casa e inglês como meio de instrução. Professora Luciana, mais uma vez, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a este espaço de compartilhamento de saberes e reflexões. Agora a senhora fique à vontade para fazer a sua explanação e os interessados em fazer alguns questionamentos, fiquem à vontade para fazê-lo no chat. Ao final, nós vamos repassar à professora Luciana. Fique à vontade, professora. Obrigada, Paula, pela apresentação, obrigada, Pamela, pelas boas-vindas, e agradeço, né, a Clara e a Pamela pelo convite para estar aqui com vocês, nesse momento de capacitação, né. É um prazer, né, estar aqui online, compartilhando algumas questões sobre internacionalização em casa, e também falar um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho das experiências e iniciativas de intercâmbio virtual que eu já desenvolvi. Então, fico muito feliz com o convite, muito honrada também com o convite, né, por estar aqui conversando com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela para... Só um pouquinho para a gente... Oi? Eu vou colocar para apresentar, só um minutinho. Bem, então, na minha apresentação hoje, eu vou começar trazendo algumas questões que envolvem internacionalização de uma maneira mais ampla. Vou dialogar com alguns autores, alguns pesquisadores que trazem algumas ideias sobre internacionalização com as quais eu concordo. A partir da temática de internacionalização de uma maneira mais ampla, eu vou afunilando para falar um pouquinho sobre internacionalização em casa e vou articular o intercâmbio virtual como uma das iniciativas que temos para promover a internacionalização em casa. A partir daí, apresentarei alguns exemplos, né? Claro que vou definir o que é o intercâmbio virtual, como ele é caracterizado, e apresentarei algumas das iniciativas para exemplificar o intercâmbio virtual na prática, vamos dizer assim. Bem, então, começando com a internacionalização. Então, alguns autores têm reconhecido a importância de trabalharmos e olharmos para a internacionalização a partir de um paradigma mais cooperativo, mais colaborativo, ao invés de competitivo, no sentido de colocar uma universidade ou uma área do saber em um patamar maior, ou sendo melhor, ou pior, vamos dizer assim, que a outra, né? Então, ao invés de trabalhar de uma maneira competitiva, nós reconhecemos, né, que os diferentes saberes, que os diferentes conhecimentos não são iguais, mas também não são vistos como melhores ou piores, né? Ao reconhecermos essa diversidade, nós nos engajamos com essas diferenças para aprendermos uns com os outros, né? Então, nós reconhecemos a diversidade e essas contradições como inerentes às nossas relações e vamos negociando em um espaço democrático. Uma outra questão que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre internacionalização, também trazendo vozes de outros autores, é que não há um modelo único de internacionalização, né? Em inglês, a gente usa aquela expressão
one size fits all, né? Como se a gente pegasse um modelo desenvolvido em uma universidade e reproduzisse ou aplicasse para um outro contexto, como se todos os contextos fossem iguais, né? Então, ao invés de pensar, né, em reprodução, em aplicação de um modelo de internacionalização, nós reconhecemos a singularidade de cada contexto, identificamos as demandas, os objetivos de cada instituição para internacionalizar, e a partir daí construímos o plano de internacionalização de acordo com essa realidade local. Para isso, é importante o envolvimento de diferentes atores, né? Então, tanto os estudantes quanto os docentes, assim como os técnicos, são responsáveis e precisam ser incluídos nos planos de internacionalização da universidade. Outro ponto que eu também acho importante, né, e que dialogo com outros autores, é em relação a olharmos a internacionalização não como um fim em si mesma. Ela é um meio para se atingir um objetivo ou diferentes objetivos, né? É um meio, por exemplo, para aprimorar a pesquisa, o ensino, a extensão, ou para qualquer outros objetivos que temos ali, né, organizados. E, além disso, um último ponto sobre internacionalização é que ela não é sinônimo de mobilidade física, né? Geralmente, quando pensamos em internacionalização, a gente sempre pensa, né, em mobilidade. E a internacionalização, as ações de internacionalização vão além da mobilidade física, né? Há outras iniciativas que podem ser desenvolvidas no campus, que podem ser desenvolvidas nas aulas, nos currículos, para internacionalizar, né, as práticas, né, as ações de uma maneira local, né? Internacionalizar em casa, que é o próximo ponto que eu vou abordar com vocês. Então, as ações de internacionalização em casa, elas acabam ressignificando várias ações, vários conceitos que temos sobre internacionalização, né? O intercâmbio virtual é uma das iniciativas que temos para internacionalizar em casa. Há várias outras que podem ser pontuadas, né, como a interação com os estudantes internacionais, trabalhar com as literaturas internacionais também no currículo, dentre outras ações. A internacionalização em casa, ela integra dimensões interculturais, globais e internacionais no currículo de todos os estudantes em seus próprios contextos de aprendizagem. Por isso que ela acaba sendo mais inclusiva e abrangente. Ela abarca um número maior de pessoas, e não apenas aquela minoria que tem oportunidade de participar de programas de mobilidade, né? Então, por isso que a gente fala internacionalização em casa, né, como uma das iniciativas para internacionalizar o currículo, para internacionalizar as aulas, para internacionalizar as ações que acontecem no campus, né, no contexto da universidade. Então, agora eu exploro o intercâmbio virtual, né, como uma dessas iniciativas, como uma dessas possibilidades. Antes, só vou trazer essas duas definições, porque quando a gente fala, né, de internacionalização em casa e intercâmbio virtual, eu acho interessante essa definição de adult billing, porque eles, né, deixam claro que intercâmbio virtual, né, virtual exchange, em inglês, por isso que a expressão VI, não é sinônimo de internacionalização em casa, ou internationalization at home, mas o intercâmbio virtual pode ser um dos instrumentos muito poderosos, né, para internacionalizar o currículo no contexto de aprendizagem, né, dos estudantes. Então, para deixar claro, né, o IV como uma das iniciativas. E outra questão também que eu acho importante a gente pontuar, que ao trabalhar e ao defender o intercâmbio virtual como uma iniciativa de internacionalização em casa, nós não estamos deixando de lado outras ações de internacionalização. A gente não está falando de substituir intercâmbio virtual ou substituir mobilidade por intercâmbio virtual, mas são várias ações acontecendo juntas, né? O intercâmbio virtual, inclusive, pode até complementar ações de mobilidade, né? Então, é interessante deixar claro essas questões, né? Que uma não vai substituir a outra e que internacionalização em casa não é sinônimo de intercâmbio virtual, mas são questões que estão ali para pontuarmos.
Então, agora trabalhando nas terminologias, né, que utilizamos para se referir a essas iniciativas de intercâmbio virtual. E alguém levantou a mão? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Posso continuar? Acho que pode continuar, Pode professora. continuar? Qualquer coisa vão colocando no chat, mas podem Isso, o colocar pessoal as tiver perguntas dúvida, que acham coloca no interessante. chat, depois a gente Tá pode bom, continuar. Paulo. Obrigada. Tá bom. Então, aqui, ó, de acordo com essa imagem que nós temos aqui, uma figura de Oddo, nós temos o intercâmbio virtual como um termo guarda-chuva, como um termo amplo, para se referir a vários tipos de colaboração online que estudantes de vários contextos culturais se engajam como parte de seus programas de estudo, sob orientação e supervisão de seus professores, né? Algumas dessas outras terminologias são conhecidas no contexto brasileiro. Vou dar o exemplo aqui do e-tandem ou teletandem. Quem é da área de línguas aqui, provavelmente já escutou, né, o teletandem. O teletandem é um tipo de intercâmbio virtual voltado para a aprendizagem de línguas. Então, geralmente, dois alunos de contextos internacionais diferenciados, eles se engajam, um para aprender a língua do outro. Então, por exemplo, nos primeiros 30 minutos, eu vou falar português para o meu colega aprender português. E esse outro colega, por exemplo, que tem o espanhol como língua materna, vai falar em espanhol e vai me ensinar espanhol. Então, o teletandem ou o e-tandem é mais focado nessa aprendizagem de idiomas, de línguas. Outro termo que é bastante utilizado e que é bastante também utilizado como sinônimo de intercâmbio virtual é o COIL, que é o Collaborative Online International Learning. Então, o COIL, ele foi um termo cunhado principalmente pelo centro SUNY COIL, que é um centro nos Estados Unidos, né, principalmente pelo professor John Gruben, e esse pesquisador, esse professor nos Estados Unidos, nesse centro de COIL, assim, ele utilizou esse termo para se referir às várias maneiras que grupos de alunos de diferentes disciplinas curriculares, né, e de diferentes países, eles, a forma como eles se conectam para desenvolver projetos e tarefas colaborativas. O COIL, geralmente, ele é integrado ao sílabus de um curso, né? Então, é quando, por exemplo, um professor com uma disciplina lá do curso de matemática se engaja com outro professor de uma disciplina correlata, não precisa ser a mesma disciplina, né? Mas ele trabalha de uma maneira integrada com esse professor e esses alunos do contexto internacional, para que juntos eles desenvolvam tarefas colaborativas e conjuntas, né? Geralmente aqui no Brasil a gente tem utilizado mais o termo Virtual Exchange para se referir a todas essas iniciativas, principalmente por conta do programa BRAVE da FAUBAI, que é o Brazilian Virtual Exchange. Então, quando a gente usa o termo intercâmbio virtual ou Virtual Exchange, tem essa questão de identificação com o termo, né, BRAVE, com a iniciativa brasileira, e também é uma maneira de se referir, né, de abraçar, de abarcar, vamos dizer assim, todos esses tipos de colaboração online que temos, né? O que é importante, né, deixar claro sobre essas iniciativas de intercâmbio virtual, né, claro, que como foco principal nós temos a tecnologia, que acaba mediando todas as relações, que né, possibilitam as trocas interculturais entre os participantes. Né? Outra característica importante para mencionarmos é que, geralmente, o intercâmbio virtual é integrado ao currículo, né, ou ao co-currículo, né, ou como atividade extracurricular dos estudantes, dos participantes, e ela é planejada ou organizada por docentes, no sentido de, quando elaboramos um intercâmbio virtual, quando planejamos um intercâmbio virtual, há um objetivo pedagógico, há um objetivo didático, educacional por trás de todas essas trocas colaborativas, né? Então, no próximo slide, eu retomo essas características centrais do intercâmbio virtual. Né? Então, claro, o uso das tecnologias, o engajamento nas trocas e colaborações interculturais,
Então, é importante que os participantes se engajem por um período, ali, né, por um certo, né, tempo, nessas trocas. É importante que os estudantes desenvolvam atividades de forma conjunta, que haja colaboração. Senão, não é um intercâmbio virtual, acaba sendo um professor convidado para dar uma palestra, né, ou fazer uma fala em sua aula. Então, quando a gente fala em intercâmbio virtual, é preciso ter engajamento, é preciso que haja colaboração e que os alunos desenvolvam algo de maneira conjunta, né? Outro aspecto importante é a integração do intercâmbio virtual ao currículo ou co-currículo dos estudantes, né? Em algumas situações, o intercâmbio virtual, né, é uma metodologia ativa, vamos dizer assim, de uma disciplina específica. Então, significa que você vai ministrar toda a disciplina, né, como um intercâmbio virtual. Vai continuar ministrando a sua disciplina e em um determinado momento vai haver uma colaboração com um parceiro internacional. Então, ao invés de discutir um tópico, que seus alunos desenvolvam uma atividade específica na sua aula, ele vai continuar com aquele mesmo programa, com a mesma ementa, com o mesmo objetivo. Vai mudar a forma como você vai trabalhar, a metodologia que você vai utilizar. Então, seus alunos vão interagir com um grupo de alunos internacionais, né? Então, por isso que ela é integrada ao currículo ou ao co-currículo, que a gente fala, né? A atividades extracurriculares, né? Então, pode ser também como um curso de extensão, ou uma atividade, né? A gente tem falado bastante como que fala, da extensão, na curricularização da extensão, ou a gente pode colocar também projetos de pesquisa, um diálogo, desenvolvendo atividades colaborativas, né? O que eu vou deixar claro, né, principalmente depois ao apresentar esses exemplos, é que não há uma única maneira de desenvolver intercâmbio virtual. Da mesma forma que eu falei da internacionalização, que não é um modelo para ser aplicado e reproduzido, é a mesma coisa do intercâmbio virtual, né? Há várias formas, né, há várias maneiras de planejar, organizar e desenvolver nos currículos, né, e nas diferentes atividades da universidade. Outro aspecto importante também do intercâmbio virtual é o acompanhamento, a orientação dos professores, ou, né, facilitadores, que a gente pode chamar também, né? No sentido de não é só colocar os alunos no Google Meet e deixá-los, né, lá, por exemplo, numa sala de Zoom. Tem que ter um objetivo pedagógico por trás, né? Tem que ter objetivos de aprendizagem delineados, as atividades precisam ser organizadas, é necessário que tenha diretrizes para os alunos também saberem o que eles vão fazer de semana a semana, né, como que vai ser, quais ferramentas digitais vão ser utilizadas. Então, o papel do professor ou dos professores dos dois contextos internacionais é muito importante, né, para esse planejamento, acompanhamento e avaliação. Então, de novo aqui, só para a gente recapitulando as características do intercâmbio virtual, né, então, é importante, né, essas interações regulares entre os alunos, é preciso ter uma certa regularidade nessas interações, apenas um encontro com o professor internacional, não é um intercâmbio virtual, né? O intercâmbio virtual é também uma pedagogia, uma metodologia que é centrada no estudante. Então, como vocês, né, como nós como professores vamos organizar tarefas colaborativas ou projetos colaborativos, geralmente os estudantes, eles tomam iniciativa, eles organizam o trabalho em grupo, eles têm flexibilidade para negociar, né, os horários das reuniões, a forma como eles vão desenvolver os trabalhos. Então, os alunos, os estudantes têm bastante autonomia. Então, o professor sai um pouco do centro ali, né, da aprendizagem, e o aluno tem um papel muito central, né, em organizar todas essas atividades que vão ser desenvolvidas. Né, como eu já disse antes, né, o papel do professor é importante para organizar e planejar o intercâmbio virtual. A integração, né, no currículo ou co-currículo é muito importante também. E pensar aí na questão da interculturalidade, né? Então, eles vão trabalhar com diferentes grupos de alunos internacionais, né? Então, o desenvolvimento dessas competências interculturais, essa compreensão mútua é importante também. Ao trazer esses focos, né, essas características do intercâmbio virtual, a gente pode falar que não é a mesma coisa que mobilidade virtual. A mobilidade virtual é uma atividade mais individual.
principalmente durante a pandemia, acho que vocês tiveram várias iniciativas ou vários exemplos aí, né? Por exemplo, uma universidade internacional divulga, né, uma cartela de cursos ou de disciplinas, e os alunos podem se matricular nessas disciplinas do contexto internacional para, né, cumprir alguns créditos. Então, é uma iniciativa mais individual do aluno, de escolher esses cursos, se matricular e acompanhar as aulas do contexto internacional. É diferente também de vários tipos de curso, né, online que temos, né, os Massive Online Open Courses ou outros cursos educacionais que temos em várias plataformas digitais. Então, como eu disse antes, tem que ter o planejamento conjunto dos professores, é importante, né, esse planejamento conjunto, e o engajamento dos alunos nas atividades, né, os alunos precisam trabalhar de forma colaborativa. E aqui alguns elementos, né, os 6 elementos chave, vamos dizer assim, do intercâmbio virtual. Então, primeiro, né, que esses autores colocam, envolve a parceria, né, parceria que é desenvolvida tanto pelos alunos quanto pelos docentes. E essas parcerias acabam sendo parcerias mais sustentáveis, né, no sentido de pensarmos em parceria a longo prazo, porque geralmente nós planejamos o intercâmbio virtual, então ela acontece antes do intercâmbio virtual propriamente dito, durante o intercâmbio virtual, e geralmente após, né, o intercâmbio virtual, os professores continuam trabalhando juntos, na escrita de textos, relatando a experiência, compartilhando os resultados do intercâmbio virtual, participando de eventos também de maneira colaborativa. Então, o intercâmbio virtual é uma das atividades internacionais que podemos desenvolver e que acaba ampliando para outros tipos de parcerias. Uma das atividades de intercâmbio virtual que eu desenvolvi com uma professora da Penn State, nós começamos com intercâmbio virtual e, por meio do intercâmbio virtual, acabamos formalizando um projeto de pesquisa conjunto nas duas instituições. Então, temos trabalhado há mais de 3 anos juntos, né, nesse planejamento, na análise dos dados, depois escrevendo artigo. Então, a gente começa a vislumbrar outros tipos de parceria que começamos ali com um intercâmbio virtual. Outro aspecto importante também é relacionado ao planejamento das tarefas, né? Então, é interessante planejar, organizar vários tipos de tarefas para os alunos se engajarem. Então, geralmente, nós organizamos tarefas para os alunos se conhecerem, para compartilhar elementos culturais de cada um dos contextos envolvidos. Também planejamos tarefas que tenham elementos analíticos ou comparativos, né, dos tópicos abordados no intercâmbio virtual. Também é importante a tarefa colaborativa, né, para os alunos estarem juntos em grupos, analisando, de repente organizamos um estudo de caso, para cada grupo explorar esse estudo de caso. Há projetos colaborativos que podem ser desenvolvidos também, como uma das tarefas conjuntas, diálogos colaborativos. Então, são vários os tipos de tarefas. E com esses tipos de tarefas, é importante também pensar em qual tecnologia, em qual ferramenta que você vai utilizar. Então, por exemplo, uma tarefa para conhecer uns aos outros, né? Então, antes dos alunos desenvolverem a tarefa principal do intercâmbio virtual, eles precisam se engajar antes, né? No sentido, quem são os meus colegas do contexto internacional? Que curso que é, né? Que curso que eles estudam? O que eles gostam de fazer no tempo livre? Então, conhecer um pouquinho, para não chegar e ter o foco só na tarefa, né? Então, é importante essa tarefa inicial de conhecer uns aos outros. Então, para essa tarefa, que ferramenta tecnológica, né, eu vou organizar, eu vou pensar, eu vou separar ali para trabalhar? Então, tem vários, né, tem VoiceThread, tem Padlet, pode ser encontro síncrono. Então, sempre é importante tentar trazer as duas coisas. Então, qual a tarefa e qual a ferramenta que vai possibilitar o desenvolvimento dessa tarefa. Depois vocês vão ver com os exemplos que eu vou trazer, a tarefa e a ferramenta, né? E quando a gente fala da tecnologia, pelo intercâmbio virtual ou desenvolver intercâmbio virtual, a gente trabalha também em letramento digital, né? Porque tanto os professores quanto os alunos, eles vão explorar, eles vão aprender e vão utilizar
várias ferramentas, várias plataformas, né, vários instrumentos tecnológicos que nós temos a nosso dispor, né? Então, com isso, a gente não só aprende, tem vários, a gente aprende na prática, né? Então, porque, olha, então, para isso a gente vai explorar tal ferramenta, e os alunos vão se engajando e vão né, utilizando essas ferramentas. E é importante que haja tanto ferramentas para interação síncrona, né? Por exemplo, Google Meet, Zoom, interação síncrona, como a que nós estamos tendo, né, agora. Ou e ferramentas assíncronas também. Os alunos não precisam se encontrar toda semana de maneira síncrona. Há várias ferramentas super interessantes, né, que podemos utilizar para os alunos continuarem a colaboração de maneira assíncrona, né? Quando eu falo de maneira assíncrona, são aquelas ferramentas que os alunos podem desenvolver as tarefas planejadas, né, no seu próprio tempo, né, no seu próprio ritmo. Outro aspecto que os autores trazem para chamar a atenção dos elementos do intercâmbio virtual é a questão do suporte, né, do apoio. Então, é importante esse acompanhamento dos professores, dos dois contextos, dois ou mais contextos, ao longo do intercâmbio virtual. Com certeza, né, haverá desafios, né, os alunos enfrentarão desafios linguísticos, culturais, digitais, dentre outros que surgem, né. Então, é importante que os professores estejam acompanhando o desenvolvimento do intercâmbio virtual, mesmo na semana que for uma atividade assíncrona, né, para poder fazer as mediações necessárias. Outro aspecto interessante para pensarmos é relacionado à integração, né, como eu já disse anteriormente, né, como que eu vou articular o intercâmbio virtual às atividades curriculares, por exemplo, em uma disciplina que eu ministro na graduação ou na pós, ou como ela vai ser ofertada como uma atividade extracurricular, né? Então, como que vai ser integrada ali no currículo ou como uma atividade extracurricular. E também o reconhecimento. Por exemplo, a gente tem emitido alguns certificados, né, para os discentes que participam do intercâmbio virtual. Geralmente, esses certificados, nós temos a logo, né, o logo das várias universidades envolvidas, para realmente mostrar essa colaboração, essa articulação, né? Então, os alunos, eles se sentem também reconhecidos no sentido, né, assim, olha, tem um certificado aqui de uma atividade internacional que eu desenvolvi, então é importante esse reconhecimento. Tem algumas universidades internacionais que enviam também um certificado para os alunos, e outro reconhecimento também é em relação aos docentes, né, no sentido de pensar em incentivos, em apoio institucional, né, para que o docente possa desenvolver o intercâmbio virtual, esse reconhecimento, né, por meio de certificados. Em contextos internacionais, às vezes tem até as badges, que são aqueles certificados online, né, com validação online, dentre várias outras ferramentas que podemos ter para reconhecer a participação e engajamento tanto de alunos quanto professores. Então, falando um pouquinho, né, das interações. Então, quando nós planejamos um intercâmbio virtual, nós também precisamos, né, pensar nas plataformas que vamos utilizar para o engajamento dos alunos nas atividades. Então, geralmente, nós utilizamos tanto plataformas síncronas quanto assíncronas, né? Então, aqui, o exemplo de algumas. Claro que não vamos utilizar todas, né? De acordo com o objetivo da tarefa, a gente vai organizar, a gente vai selecionar a plataforma mais adequada para aquele tipo de tarefa. E, além disso, é importante organizar o intercâmbio virtual de acordo com algumas etapas, né? Então, por exemplo, nós sempre iniciamos com as apresentações pessoais, a gente chama com as introductions, né? E com informações culturais de cada contexto. É importante esse quebra-gelo, que a gente chama, né? Porque as pessoas acabam se aproximando, eles não ficam com aquela expectativa, né? Por exemplo, no primeiro encontro síncrono, no desenvolvimento da tarefa, diz, nossa, quem será que são os participantes? Quem são as pessoas que estão, né, nesse intercâmbio virtual? Então, eles vão se sentindo mais confortáveis, né, em relação a estar naquele contexto, estar naquele ambiente de aprendizagem. E essa primeira parte, né, de apresentação pessoal,
é interessante para vários contextos. Então, a gente trabalhou com os alunos de graduação ou pós, mas também com professores. Não sei se eu comentei com a Clara ou com a Pamela, né? Que a gente tem trabalhado também com cursos de intercâmbio virtual com docentes assim, de várias instituições, mas são cursos de 5 semanas. E hoje foi o último encontro síncrono de um curso para os professores da Unesp, UFES e UFG. E nós também trabalhamos o curso pela metodologia do intercâmbio virtual, né? Então, eles aprendem sobre intercâmbio virtual, vivenciando um intercâmbio virtual nacional. E nós começamos com as apresentações pessoais. E é muito interessante ver os professores se apresentando e se conhecendo, se reencontrando. Por exemplo, em um Padlet, né? Comentando, nossa, que bacana, você está aqui. Olha, você é colega da mesma área. Eu te encontrei em tal evento. Então, é muito interessante, né? Quando eles chegam para o primeiro encontro síncrono, eles já sabem quem eles vão encontrar ali. É a mesma coisa com os alunos, né? Eles já sabem quem serão os colegas no intercâmbio virtual. Uma outra etapa que, né, vamos considerar é o desenvolvimento das tarefas ou dos projetos colaborativos, né? Então, as próximas etapas do intercâmbio virtual é o engajamento dos alunos nessas atividades, nesses projetos. Depois, é interessante que eles apresentem os resultados, pode ser em um encontro síncrono, ou vocês podem pensar em alguma ferramenta, alguma plataforma que eles podem compartilhar vídeos, pôster, mural, qualquer tipo de resultado, né, que eles tiveram com essas interações no grupo, envolvendo colegas de vários contextos internacionais. E, por fim, uma reflexão e uma avaliação sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles vivenciaram durante o intercâmbio virtual. Quando eu for apresentar os exemplos, eu vou retomar essas etapas. Olha aqui a apresentação, pessoal. Olha aqui essa atividade. Cada intercâmbio virtual, né, que eu desenvolvi com colegas de várias instituições, a gente teve como foco diferentes tipos de tarefas também. Então, quero mostrar essa variedade para vocês. Então, assim, de uma maneira geral, né? Então, por que desenvolver um intercâmbio virtual? Né? Quais são as potencialidades do intercâmbio virtual? Então, assim, de uma maneira geral, há um aprimoramento linguístico, porque geralmente utilizamos uma língua estrangeira, né, para possibilitar essas trocas. Há um desenvolvimento tecnológico, né, que nós usamos, aprendemos, né, e várias plataformas digitais. Há também esse aprimoramento intercultural por conta das trocas, das colaborações com o outro. Nós também desenvolvemos uma perspectiva colaborativa e comparativa daquele conteúdo que está sendo estudado e trabalhado. E o que é bastante importante também é esse desenvolvimento de soft skills, né, que são essas habilidades de trabalhar em grupo, de ter flexibilidade, de abrir mão de alguma coisa, ou de negociar, né, a forma como uma tarefa, como um projeto vai ser desenvolvido. Os alunos, eles têm mais iniciativa, né, em abrir um documento lá no Google Doc, ou de abrir um grupo de WhatsApp para negociar a forma como a tarefa vai ser desenvolvida, ou para marcar um encontro síncrono. Então, eles desenvolvem bastante iniciativa, resolução de problemas, né, desenvolvem questões que envolvem a comunicação com o outro. Até um exemplo, né, de um intercâmbio virtual que eu desenvolvi com os meus alunos da licenciatura em letras. Eles são proficientes em inglês. E ao trabalhar nesse intercâmbio virtual, uma das conclusões que eles chegaram é que a comunicação vai muito mais do que saber a língua, né? Há vários outros elementos que eles precisavam negociar para se engajar com o outro. Como exemplo, eles marcaram uma interação síncrona para fazer um projeto colaborativo, 2 horas da tarde, mas esqueceram de falar qual o fuso horário. Então, os alunos do Brasil foram no horário das 2 e os alunos do contexto dos Estados Unidos também 2, só que ninguém apareceu, porque eles não falaram 2 horas de onde. Aí eles entraram em contato com comigo e com a professora responsável, super frustrados, que o grupo não compareceu, que não, né? Aí que a gente foi descobrir que eles não tinham negociado o fuso horário. Então, olha, tá vendo? A comunicação envolve muito mais do que, né, utilizar as palavras ou ser proficiente no idioma. A gente negocia sentido o tempo todo.
apesar, né, de falar, apesar de destacar todas as potencialidades, né, as potencialidades do intercâmbio virtual, nós não podemos deixar de falar dos desafios também, né, porque há desafios, né. Por exemplo, acesso à internet. Na universidade de vocês, né, na Unipamp, por exemplo, tem Wi-Fi, tem um laboratório de informática. Como os alunos vão ter acesso a essas ferramentas digitais, né, para fazer essa colaboração com o outro? Principalmente agora, eu vejo aqui na UEM. As atividades são todas presenciais, então eu levo meus alunos no laboratório de informática, eu vou para uma sala lá do programa de pós-graduação que tem teleconferência. Então, assim, a gente precisa ter uma certa organização e estrutura na universidade para possibilitar essas trocas. Outro desafio envolve o letramento digital, né? Então, a gente tem que aprender a usar várias ferramentas digitais. Até no curso de intercâmbio virtual que nós fizemos, nós tentamos variar na apresentação e uso de várias plataformas e ferramentas. E foi um aprendizado também para nós como docentes, né, de não, essa não dá certo, essa é paga, ixi, não dá certo, a gente tem até 5 pessoas, por exemplo, ixi, tem 40, não, nesse curso havia mais de 100 professores, não vai dar certo. Ou alguém começava a usar e travava, então assim, há várias questões que a gente precisa considerar quando formos selecionar essas ferramentas digitais. Proficiência linguística. Então, qual vai ser a língua da interação? Os alunos são proficientes? Se não, quais as estratégias que nós vamos utilizar para essas trocas? A gente tem trabalhado principalmente com a questão da intercompreensão, quando interagimos com colegas que têm o espanhol como primeira língua, por exemplo. Então, nós tivemos iniciativas em que nós falávamos em português, conseguíamos a tradução dos slides para o espanhol, e lá era o contrário também, eles falavam em espanhol com os slides em português, e os alunos e os professores tentavam se compreender, por isso que a gente fala da intercompreensão. Também trabalhamos com a questão da translinguagem, né, no sentido de podermos usar todos os repertórios e recursos linguísticos e semióticos que temos, né, à nossa disposição para negociação de sentidos. Tem uma orientanda minha de doutorado, que ela também está investigando o intercâmbio virtual, e o projeto dela, né, vai trabalhar com o intercâmbio virtual com alunos de Honduras. Então, lá eles têm o espanhol como primeira língua, a gente aqui português, só que eles usam inglês para as mediações. Mas não significa que fica só em inglês. A gente vai para o português, eles vão para o espanhol, porque são línguas, né, que a gente consegue entender, né, um ao outro. Então, não é porque você vai interagir em uma língua que precisa ser só essa língua, né? Outros recursos, outros repertórios são bem-vindos nessas interações. É a mesma coisa que a inteligência artificial, né? Então, a gente pode utilizar também algumas ferramentas da inteligência artificial para ajudar no entendimento, na colaboração, na troca com o outro. Outro desafio, né, a questão do fuso horário. Dependendo do país com o qual você vai, né, estabelecer uma colaboração, às vezes você não vai conseguir fazer encontro síncrono, que vai ser de madrugada para um ou muito cedo para outro. Então, de repente, vocês vão desenvolver um intercâmbio virtual apenas com ferramentas assíncronas, plataformas assíncronas. E também é uma oportunidade super rica para engajar com o outro, né, por meio dessas plataformas assíncronas. Outro desafio é a agenda de trabalho, né, nós, como docentes, porque o intercâmbio virtual, ele toma tempo, ele exige uma colaboração constante, porque você vai planejar aulas, você vai planejar atividades com um colega internacional, né? Então você precisa ter uma interação regular e contínua com o outro. Os discentes é a mesma coisa, muitos trabalham ou estão envolvidos em várias atividades na universidade. E às vezes os projetos que eles vão desenvolver vai ser no contraturno, ou eles vão ter que conversar, negociar os horários, né? Às vezes vai ser tarde para um, noite para o outro. Então, é importante pensar nisso também, né? Que vai ter que conciliar essas agendas de trabalho, tanto de docentes quanto de discentes. Aí, levando em consideração esses desafios, eu acho interessante essa representação, né, do Critical Virtual Exchange, de uma
uma das autoras, que é Miriam Ho, não é que você está criticando o intercâmbio virtual, é que você está implementando o intercâmbio virtual por uma perspectiva crítica. Você reconhece as potencialidades, os benefícios, mas você não deixa de considerar os desafios, né? E é importante considerar esses desafios para planejarmos intercâmbio virtual, levando em consideração esses desafios e pensar em formas, em maneiras de abordarmos, né, todos eles, ou alguns deles. Então, por exemplo, um dos desafios que temos é relacionado a conexões de baixa velocidade, ou conexões limitadas de internet, né, dependendo do contexto. Às vezes os alunos vão ter limitações em relação ao uso das tecnologias ou as conexões de internet. O outro ponto para se chamar a atenção, que tem lá Internationalization at Home, é de repente abarcar ou ampliar as possibilidades de internacionalização em casa, envolvendo o intercâmbio virtual, para aqueles alunos que não têm oportunidades de se envolver nas outras iniciativas de internacionalização em casa. Por exemplo, alunos que não têm oportunidades para interagir com os estudantes internacionais no campus, que não tenha outras oportunidades. Então, agregar o intercâmbio virtual para esses alunos. Um outro aspecto importante é tentar abordar tópicos envolvendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que é esse UN SDGs. Então, tentar abordar, tentar abarcar alguns desses objetivos. E o outro é tentar articular ou integrar o intercâmbio virtual com outros contextos para além da academia, né? Envolver a comunidade, organizações sem fins lucrativos, né? Então, extrapolar ali os muros da universidade por meio do intercâmbio virtual, né? Trazer a comunidade também para se engajar nessas atividades de internacionalização. E além desses elementos, né, abordando já a questão da linguagem, a autora também fala da translinguagem, né, que é usar todos os nossos repertórios, nossos recursos linguísticos e semióticos, né, para entender o outro e nos fazer entendido, né, usar todos esses repertórios e recursos para negociação e construção de sentidos nas nossas interações. Isso. Então, assim, só essa citação para falar, né, que geralmente a gente fala internacionalização em casa, intercâmbio virtual, é como sinônimo de inclusão, né, mas não é, né, não é porque é intercâmbio virtual, internacionalização em casa que vai ser sinônimo. Há todas essas questões para prestarmos atenção, para realmente incluirmos e integrarmos mais pessoas nessas atividades de internacionalização. Agora eu vou para os exemplos. Alguma pergunta por enquanto? Só vou tomar uma água que eu... Não, pode prosseguir, professora. Tá bom. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de intercâmbio virtual que eu desenvolvi de várias formas. Então, o primeiro foi um intercâmbio virtual, foi desenvolvido por 3 anos, articulado a uma disciplina da graduação. O segundo exemplo é um intercâmbio virtual que foi desenvolvido como curso de extensão. E o terceiro exemplo, que foi uma atividade de intercâmbio virtual, que a gente integrou pós-graduação e graduação. Vou explicar para vocês aqui. Então, o primeiro foi o intercâmbio virtual como uma atividade da graduação. Esse intercâmbio virtual foi articulado a uma disciplina que eu ministro na graduação, que é a disciplina de prática de formação de professores de língua inglesa. Nós trabalhamos em 2022, 2023 e esse ano, no início do ano, em 2024. Então, eu sou professora do curso de Letras na UEM e a professora Lynn Harrell é professora do Departamento de Educação na Penn State University. O que nos aproximou foi o foco na linguagem, né? Então, ela trabalha com alunos de todas as licenciaturas da Penn State. Então, esses alunos, em algum momento da disciplina, iriam discutir questões que envolvem linguagem, porque eles vão para as escolas e vão trabalhar com alunos bilíngues também ali no contexto de aprendizagem dos Estados Unidos. O desafio que nós enfrentamos aqui foi em relação ao formato das disciplinas. A minha disciplina era presencial e a dela era assíncrona e online. Então, isso
demandou um planejamento bem cuidadoso e bem detalhado das nossas atividades, porque nós envolvemos atividades síncronas, de interação síncrona, e os alunos dela não eram obrigados a ter atividades síncronas, porque a disciplina era totalmente assíncrona. Mas antes de divulgar a disciplina, então a gente tinha que estar com o planejamento pronto, ela tinha que especificar que no dia tal, do horário X a Y, os alunos precisariam se envolver em uma atividade síncrona. Então, antes deles se matricularem, eles já sabiam que teriam essa atividade. Então, assim, agora a gente vai retomar aquelas etapas do intercâmbio virtual. Então, lembra que eu comentei que é importante começar com aquela atividade de conhecer uns aos outros? Então, aqui, para desenvolver essa atividade, nós utilizamos uma plataforma chamada VoiceThread. Essa plataforma permite que eu faça upload, né, que eu coloque os slides, e consiga gravar, tanto em áudio quanto em vídeo, slide por slide, narrando, né, cada um deles. Né? Então, não é uma apresentação contínua, então eu posso, de repente, se naquele slide, não ficou legal minha apresentação, 10 segundos, eu apago e faço de novo. É uma plataforma que eu consigo colocar os slides e ir gravando, né? Posso, de repente, ir direto para o slide 8, depois voltar para o 1, porque depois, quando eu termino, eu consigo ter a visão total. Né? Então, a gente trabalhou com essa ferramenta, com a VoiceThread, para os alunos se apresentarem. Isso mesmo, Melissa, VoiceThread. Se apresentarem tanto por meio das imagens, quanto pela gravação de voz e por meio de vídeos. E eles tinham que responder às gravações dos colegas. E eles podiam responder tanto digitando, quanto gravando áudio ou vídeo. Outra ferramenta que nós utilizamos para apresentação pessoal foi o Padlet. Então, aqui nesse Padlet, por exemplo, os alunos eles iam trabalhar em grupos. Então, eram 5 grupos, e esse mesmo grupo de alunos iriam trabalhar durante todo o intercâmbio virtual. Então, nós resolvemos já fazer as apresentações organizando pelos grupos. Então, todos os alunos do grupo 1, todos do grupo 2, todos do grupo 3 colocavam as informações e um tinha que responder para o outro. Né? Então, eram essas apresentações no Padlet. A atividade que nós desenvolvemos aqui, né, principalmente no ano de 2022 e 2023, foi de projetos colaborativos. Então, nós organizamos alguns temas que seriam interessantes para os nossos alunos explorarem de maneira conjunta, e eles tinham, claro, né, com base nas nossas explicações, nos nossos direcionamentos e instruções, eles teriam 2 semanas para trabalhar nesses projetos colaborativos. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com tópicos envolvendo educação bilíngue nos Estados Unidos e no Brasil, o status das línguas estrangeiras nos 2 contextos, formação de professores também nos 2 contextos, informações contextuais relacionadas à educação de uma maneira geral, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nós selecionamos 5 tópicos e cada grupo ficou responsável por um tópico para levantar as informações, trocarem ideias, né, conversarem sobre essas temáticas, para depois fazer uma apresentação do resultado final. Esse resultado final foi por meio dos slides. Então, aqui nessa imagem, os alunos foram comigo, né, lá para um auditório, que nós tínhamos essas ferramentas, né, para transmitir, para fazer transmissão online. Então, tinha os alunos no telão, lá nos Estados Unidos, pelo Google Meet, e eles iam apresentando os projetos finais. Em 2024, esse ano, nós mudamos. Ao invés de trabalharmos com projetos colaborativos, nós trabalhamos com diálogos, né, como discussões colaborativas. Então, os alunos também estavam sempre no mesmo grupo 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente selecionou o tema de Global Education. Então, nós organizamos o Classroom, uma primeira semana, que eles teriam que se apresentar. Nós também falamos sobre o projeto que eles desenvolveriam. Apresentamos alguns textos e alguns vídeos para eles estudarem antes do primeiro encontro síncrono. E nesse encontro síncrono, eles tiveram um momento com o grupo para discutir questões que nós levantamos. Eles tinham esse momento de discussão e depois voltavam
para a sala com todos, para compartilhar, né, as conclusões que chegaram a respeito dos tópicos, né, dos temas, das questões que nós levantamos. Então, esse também foi durante 6, 7 semanas que a gente foi trabalhando dessa forma. Uma semana síncrona, outra assíncrona. A síncrona era para eles se prepararem para a discussão, né, para não chegar no encontro síncrono sem o que eu vou falar, né? O que tem que fazer? Não, né? Teve toda uma preparação antes, né, para eles chegarem, né, com os materiais lidos, com as reflexões, para poder conversar com um colega. Aí, a outra etapa, né? Então, a apresentação, o envolvimento nas tarefas ou nos projetos colaborativos e a reflexão ou avaliação. Então, aqui nós trabalhamos com o Google Forms, para eles avaliarem a própria colaboração, no sentido, olha, como que foi a colaboração do grupo? Por exemplo, a responsabilidade das tarefas foi de todos, um só fez, como que foi, né? Então, a gente utilizou um Forms para acessar, para, né, ver um pouquinho, né, olhar essa colaboração. E uma outra atividade no Classroom que a gente trabalhou com narrativas, que ficou um resultado bem interessante. Então, no final do intercâmbio virtual, a gente tentou articular uma atividade como se fosse criativa, né, para eles refletirem sobre o intercâmbio virtual. Eles tinham que escolher uma imagem, uma figura, um meme, qualquer coisa, né, que representasse artisticamente ou criativamente o que eles vivenciaram, colocar essa imagem e escrever um parágrafo, né, falando do intercâmbio virtual. E depois todos, né, tiveram acesso a essas narrativas que ficaram bem interessantes também. E, nesse caso, a Penn State, ela emite o certificado para todos os alunos e professores, né, quando eu falei anteriormente do reconhecimento, né, tanto pelos alunos quanto professores. Então, esse foi um exemplo que eu apresentei anteriormente do intercâmbio virtual articulado a uma disciplina da graduação, né. Então, todo o ano 22, 23, 24 a gente trabalhou, mas nós começamos a planejar um intercâmbio virtual em 2021. Nós nos conhecemos em 2021, tivemos um tempo para planejar um intercâmbio virtual. Durante esse planejamento, nós pensamos, olha, por que a gente não faz um projeto de pesquisa também para analisar as interações dos alunos, né? Né, se a gente quiser ir para eventos, apresentar os resultados, a gente precisa da aprovação do comitê de ética, né? Isso não é obrigatório para intercâmbio virtual, mas a gente quis articular o intercâmbio virtual também como uma atividade de pesquisa. Aí escrevemos um projeto de pesquisa e também submetemos ao comitê de ética das 2 universidades e desenvolvemos em 22, 23, 24 e concomitante ao intercâmbio virtual o projeto de pesquisa, né? Então, analisando os dados. Isso foi importante, o olhar investigativo, porque a cada ano nós modificávamos algo. Por exemplo, em 2022, no Forms que os alunos tiveram que avaliar e refletir sobre a experiência, eles colocaram assim, olha, a gente queria ter mais tempo para conhecer uns aos outros, a gente ficou focando em fazer as tarefas, tinha muita coisa, tarefa. Aí, em 2023, nós colocamos 2 ferramentas para eles se conhecerem, o VoiceThread e o Padlet. Então, assim, a cada ano a gente via um feedback e íamos organizando de uma maneira diferente. Do segundo para o terceiro ano, eles falavam que queriam mais encontros síncronos. Então, ao invés do projeto colaborativo só com os grupos, vamos pensar em um tópico comum e ter mais encontros síncronos para a gente interagir mais, né, assim, no mesmo horário, com todo mundo junto. Então, com esses resultados, a gente ia reorganizando nossos planejamentos de intercâmbio virtual. O segundo exemplo que eu trago aqui foi do intercâmbio virtual como curso de extensão. Esse foi no começo do ano, na época que eu atuava no escritório de cooperação internacional da UEM, no setor de internacionalização em casa. Então, a gente sempre divulgava nas redes sociais oportunidades de intercâmbio virtual. Então, por exemplo, tem um parceiro da Universidade da Colômbia procurando um docente para desenvolver intercâmbio virtual. A gente divulgava isso nas redes sociais. E vários alunos escreviam para a gente, falando, eu quero. Como que eu faço para participar de um intercâmbio virtual? Então, que o aluno, assim, ele tem que ter né, assim, a proposta de um professor. O intercâmbio virtual ele é planejado pelo professor.
a gente pensou, por que não? O escritório não planeja um intercâmbio virtual, que de repente tem um tema amplo, né? E vários alunos de diversos cursos de graduação, pós-graduação, possam também participar. Então, foi daí que surgiu a ideia de vincular como um curso de extensão. E o foco foi nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, deixou bem aberto. E trabalhamos com duas professoras de duas universidades dos Estados Unidos, né, que foi a Universidade da Flórida, a Penn State University, aquela mesma colega do intercâmbio virtual da graduação, né, a professora Lynn Hartle. Trabalhamos com o professor da Argélia e um outro de Honduras. Então, nós tivemos 5 universidades envolvidas. E ele foi ofertado como atividade de extensão para 4 universidades, e a professora da Penn State articulou uma disciplina que ela ministra na universidade, que é Civic and Community Engagement. Então, teve esse formato de atividade extracurricular, atividade de extensão, e articulada uma disciplina para uma professora. E nós desenvolvemos durante 4 semanas, né, envolvendo tanto encontro síncrono quanto assíncrono. Na UEM, nós tivemos a participação tanto de estudantes da graduação, pós, quanto docentes. Tivemos docentes também que se envolveram nesse intercâmbio virtual. E aqui só uma ideia do que nós trabalhamos, né, assim, de uma maneira bem geral, nas 4 semanas. Começamos com uma atividade assíncrona, para eles se conhecerem, para isso utilizamos o Padlet. Depois trabalhamos com textos, vídeos e quiz, para eles se engajarem na temática, né, do ODS, né, explorar esse conhecimento prévio, até se vocês conhecem essa ferramenta Gapminder, é um site, na verdade, que tem quiz de várias áreas de conhecimento. Então, a gente pegou um lá dos ODS para explorar o conhecimento prévio deles a respeito dessa temática. Bem interessante, depois vocês entram para explorar um pouquinho Gapminder. E trabalhamos também no Google Forms, né? Então, como se fosse um questionário, só para a gente saber qual o conhecimento que eles tinham a respeito de ODS de uma maneira bem geral. A gente começou bem geral de ODS, por que surgiu, qual o objetivo, né? De onde vem essa proposta. Na segunda semana, nós tivemos um convidado, na verdade foi o professor da Argélia, que foi o professor convidado, só que, na verdade, ele participou de todas as nossas reuniões, que ele nem ficou mais como professor convidado, ele foi como organizador, e trouxe também os alunos, o pessoal também da universidade, né? Então, ele também participou do envolvimento, no desenvolvimento das atividades. E ele fez uma análise comparativa do ODS nos 4 países envolvidos, né? Mostrando nesse país, qual ODS tem avançado, qual que está lacunar, então fez uma análise comparativa. Na terceira semana, nós trabalhamos de uma maneira assíncrona, com um fórum de discussão no Google Classroom. A gente trabalhou com a questão da sustentabilidade, pensar aí, por exemplo, na preservação do planeta, né, e articulando com o ODS, e eles tinham que se preparar, né, para no último encontro falar de ações concretas, enquanto comunidade ou enquanto indivíduos, podemos ter, né, para trabalhar aí na promoção dos ODS. Então, aqui alguns exemplos. Aqui, a primeira atividade de conhecer uns aos outros. Aqui, gente, olha só, é o Padlet, mas com outro formato. Um outro formato que a gente colocou o mapa mundi e eles tinham que colocar um pin em verde onde eles estavam e se apresentarem, em roxo ou em rosa, um lugar do mundo que eles gostariam de conhecer e por quê. E começaram a trocar informações sobre quem eles eram, de onde eles falavam, por meio dessas apresentações pessoais. E aqui foram as atividades, né, o engajamento nas atividades em colaboração. Então, eles participaram tanto de fórum no Google Classroom, quanto de interação síncrona. Eles tinham um momento do Breakout Rooms para trabalharem e desenvolverem tarefas e discussões colaborativas a respeito do tópico. Aqui nós também trabalhamos com o certificado, aqui de uma maneira diferente, nós colocamos, né, com todas as universidades para mostrar a colaboração, e cada professor responsável na sua universidade
encaminhou para os alunos, né, para os participantes. Então, esse foi o segundo exemplo. Então, o primeiro exemplo como atividade curricular, articulada à graduação, o segundo exemplo como uma atividade de extensão, e esse foi uma outra atividade curricular em que houve integração da graduação e pós. Aqui foi em maio e junho de 2024, então eu tentei articular com uma atividade minha do pós-doc. Então eu abri como uma disciplina na Federal do Espírito Santo para os alunos da pós-graduação. Então participaram os alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, alguns alunos da UEM também, porque eles conseguiam se matricular como alunos não regulares. E eu articulei, por exemplo, com outras colegas da graduação aqui da UEM, do curso de Letras, durante as disciplinas de língua inglesa. E os professores de Israel, Honduras, também articularam a uma disciplina da graduação. E o professor da Alemanha, ele participou sem os alunos ainda. Ele falou, a primeira atividade que eu participo, eu queria estar assim, junto para ver o planejamento e ajudar no que for possível. No próximo eu trago os alunos. Então foi uma colaboração assim com vários docentes do contexto de formação de professores, do contexto de educação, mas articulando graduação e pós. Então aqui nós trabalhamos também com as introductions. Aqui foi interessante que a gente não começou com atividade assíncrona, a gente começou com síncrono. No primeiro encontro, todo mundo junto, mesmo já compartilhando as informações no Padlet, para saber quem que era quem. Mas na primeira interação síncrona, nós apresentamos sobre os nossos países. Por exemplo, no Brasil, havia 2 estados diferentes, né? Espírito Santo, Paraná, 2 cidades, que a gente falou um pouquinho, né, do Brasil, desses 2 contextos, das nossas universidades. Os alunos tiveram curiosidade também para conhecer os outros contextos envolvidos. E nas nossas interações de apresentação pessoal, houve a curiosidade em relação à música. Né? Por exemplo, uma das curiosidades foi em relação à música. Aí, a partir dessa curiosidade, de uma pergunta de um dos participantes, nós criamos uma lista conjunta no Spotify, um Spotify playlist, com músicas desses contextos envolvidos. Né? Então, os alunos ficaram motivados de compartilhar uma música que era bem conhecida no seu contexto, ou escutarem uma música, né, em espanhol, né, ou nas outras línguas envolvidas. Na segunda semana, nós trabalhamos de uma maneira síncrona para preparar os alunos para a terceira semana, que era uma interação síncrona. Né? Então, eles leram textos sobre inteligência artificial, assistiram vídeos, participaram de uma discussão também no Google Classroom. E na terceira semana, nós tivemos uma palestrante convidada que explorou várias ferramentas de inteligência artificial que podemos utilizar, né, articulada à educação, né, às atividades acadêmicas, e trabalhamos também com questões que envolvem o uso crítico, o uso ético dessas ferramentas de inteligência artificial. E os alunos também, né, após a professora, né, expor essas várias ferramentas, interagiram em breakout rooms, explorando algumas delas, e os resultados, principalmente, né, trabalhando os prompts, né, as instruções, o que surgia nessas instruções, e faziam uma análise crítica a respeito dos resultados. Nas últimas semanas, nós queríamos ter mais uma atividade síncrona, mas o calendário das universidades estavam diferentes. Alguns alunos já estavam saindo de férias. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos com a plataforma Flipgrid, agora ela não está mais em uso, infelizmente, que é uma plataforma bem interessante. Nessa plataforma, os alunos conseguem gravar vídeos e postar lá. Então, nós colocamos 2 opções de tarefas. E eles tinham que escolher uma dessas opções para gravar o vídeo. Poderia ser em grupos, em duplas ou de forma individual. Colocar lá na plataforma e os colegas tinham que assistir os vídeos, pelo menos 3 ou 4 vídeos, e colocar um comentário. E eles eram incentivados a assistir os vídeos dos colegas de um contexto diferente do dele. Então, vou mostrar aqui. Ó. Então, foi um intercâmbio virtual com várias pessoas, né? Assim, foi vários participantes. Uma das a professora convidada, a Dr. Ronit, que era, né, da universidade lá de Israel, tem trabalhado com inteligência artificial. E aqui foi uma foto, aqui, um print do Flipgrid. Então, nós colocamos 2 tipos de tarefas. Então, a primeira, eles tinham que
discutir, né, sobre as potencialidades, sobre os desafios, né, os cuidados com o uso da inteligência artificial na educação, ou o uso ético, né, da inteligência artificial, ou a questão de autoria e cópia. E a segunda proposta de escolher, né, eles poderiam selecionar uma das ferramentas de inteligência artificial que eles usariam como professor e explicar para o colega essa ferramenta, né? Então, eles teriam essas duas possibilidades. Então, eles gravavam os vídeos, postavam, e os colegas faziam os comentários. Bem, quase finalizando, né? Então, esse terceiro exemplo, nós também trabalhamos com as reflexões por meio de um Google. Na verdade, nós utilizamos um SurveyMonkey, um questionário pelo SurveyMonkey, e também todos os alunos receberam um certificado com o logo das instituições envolvidas. E já finalizando, então, a minha fala, né, então trago algumas considerações para pensarmos sobre o intercâmbio virtual. Então, de uma maneira geral, temos que destacar aqui o papel das tecnologias nas ações de internacionalização. Então, aqui foi dado foco, né, o foco maior foi no intercâmbio virtual, como uma atividade de ensino, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia a gente tem discutido bastante as questões que envolvem a internacionalização digital para as várias atividades que nós desenvolvemos na universidade para promover a internacionalização, não só no ensino, mas na pesquisa, administração, como atividade pré-mobilidade, dentre outras as possibilidades. Então, o termo Digital Internationalization também tem sido usado para pensar de uma maneira mais ampla essas ações de internacionalização. E aqui o intercâmbio virtual entra aí nesse guarda-chuva maior do Digital Internationalization. Falando especificamente do intercâmbio virtual, né, como eu apresentei anteriormente, é uma maneira de promover colaboração sustentável, né, colaborações internacionais, né, sustentáveis. Então, como eu disse, o intercâmbio virtual foi uma atividade, mas a partir do intercâmbio virtual, nós desenvolvemos pesquisa, publicações conjuntas, participação em eventos, ou a gente às vezes não para no primeiro intercâmbio virtual, geralmente a gente sempre continua cada ano aprimorando as iniciativas, e os professores que se envolvem no intercâmbio virtual acabam, né, abraçando e desenvolvendo sempre às vezes até com o mesmo colega, né, desse contexto internacional. Outra questão que eu acho bastante importante é que, geralmente, quando a gente pensa em internacionalização ou quando a gente desenvolve parceria internacional, a gente não foca no ensino. Geralmente é para uma pesquisa conjunta, publicação. O intercâmbio virtual foca no ensino. Então, você considera os seus alunos, aquele grupo de alunos, aquela ementa, você planeja tarefas de uma maneira colaborativa, você pensa na avaliação, e isso acaba desafiando um pouquinho a nossa atividade, né, de ensino na universidade, porque geralmente é uma atividade mais isolada, né, você como docente com o seu grupo de alunos. Então, o intercâmbio virtual é uma possibilidade de você discutir o ensino com um colega de uma universidade internacional e se engajar nesse planejamento conjunto, nessas trocas, falando, né, da metodologia, do planejamento, né, dentre outras questões. Pelo intercâmbio virtual, o aluno é o centro da aprendizagem, o aluno foco, né, nele, então ele tem que tomar iniciativa, ele tem que se engajar nessas ferramentas, nas tarefas envolvendo essas várias ferramentas. E uma outra questão que é bastante importante é a visibilidade internacional da universidade. Falo que as tecnologias, elas possibilitam parcerias com contextos e professores que às vezes a gente não imaginaria ter, né? Então, ao trabalhar com colegas de contextos tão variados internacionais, a universidade tem uma visibilidade, né, maior, tanto no intercâmbio virtual quanto nos eventos, nas publicações, porque a gente está escrevendo, a gente está apresentando, né, sempre em parceria. E para terminar, eu só queria trazer essa imagem, né, de uma apresentação, né, que eu fiz esses dias com a professora Kyria Finardi, que é a minha supervisora do pós-doc, a professora Juliana Salvadori, que é da UNEB, a professora Andrea
Worley, que é da Berlin University of Applied Sciences, na Suíça. A gente participou de um evento do Erasmus+, com foco em Digital Internationalization, né, internacionalização digital. E a gente trouxe essa nossa visão sobre o intercâmbio virtual. Claro que reconhecendo todas as limitações, os desafios, né, reconhecendo, né, os desafios, mesmo reconhecendo os desafios, nós enxergamos o intercâmbio virtual como caminhos para nos encontrarmos, né, com outras pessoas de vários contextos internacionais. Também vislumbramos o intercâmbio virtual uma ponte para nos conectarmos com o mundo, e também enxergamos o intercâmbio virtual como uma possibilidade de ser um farol para iluminar o modo de aprender e viver, né, em parceria, em conjunto com colegas dos mais variados cenários e contextos internacionais. Algumas das referências que eu utilizei para a apresentação. E muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, né, pelo convite para vir aqui conversar com vocês sobre intercâmbio virtual. Obrigada. Esse é o meu contato também, se alguém quiser. Às vezes não der tempo, né, de colocar todas as questões, podem me escrever também. Obrigada, professora Luciana. Realmente abre um leque de possibilidades, né, porque nós possamos divulgar a universidade, desenvolver corpo docente, possibilitar várias oportunidades para os nossos discentes também. E pedir para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, por favor. E eu queria te perguntar, Luciana, assim, diante de tudo que tu colocasse, percebes, assim, que essas oportunidades de COIL, elas também têm aberto portas para a mobilidade presencial? Porque muitas vezes a gente percebe, né, muitos estudantes entram em contato conosco na DaInter para perguntar assim, qual é a universidade mais forte em determinada área? Que universidade tu me indica para, né, para desenvolver meus estudos em determinada área? E o que nós sempre comentamos na DaInter, assim, é que ninguém melhor do que os próprios professores deles para indicar. Porque tu, Luciana, sabe onde é mais forte a área de letras. Os outros professores, eles conhecem, eles conversam, eles pesquisam e sabem onde fica mais forte, né? Onde é que é melhor desenvolvida determinada área. E a gente tem comentado muito sobre o COIL nesse sentido também, porque ele vai abrir portas para essa mobilidade presencial, seja dos próprios docentes, de técnicos que estão envolvidos nos projetos COIL e dos alunos, né? Porque uma coisa que nós percebemos ao longo desses... Eu estou há 15 anos, a parte da equipe também está há bastante tempo na internacionalização, é que as mobilidades dos discentes, quando não são por programas de cooperação, de mobilidade, elas começam com contatos entre os professores, entre os docentes. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre esse pós-COIL, pós um projeto COIL, o que tu percebe, assim, e aí eu já passo para as perguntas que estão chegando no chat. Paula, é uma ótima pergunta, né? Até eu queria comentar das outras possibilidades que a gente tem visto, principalmente em outros contextos internacionais que articulam o intercâmbio virtual com mobilidade. O que a gente tem visto, eu vou escrever no chat, mas um programa, principalmente no contexto europeu e até em outros contextos latino-americanos, que se chama Blended Intensive Program, BIP. Vou colocar aqui, ó. Programs, que é o BIP. São projetos que articulam atividades de intercâmbio virtual com mobilidade. Então, por exemplo, a mobilidade que a gente tem visto por meio desses programas não são aquelas mobilidades de 6 meses, 1 ano, mas são mobilidades mais curtas e que os alunos, mas que envolvem os grupos de alunos. Então, eles começam interagindo por meio das atividades de intercâmbio virtual, se encontram em um contexto de uma maneira presencial para continuarem o desenvolvimento das atividades e voltam para o virtual para finalizar, né, e para discutir as atividades que desenvolveram. Até hoje, no curso que nós terminamos hoje com os docentes das outras universidades, a gente estava comentando
sobre isso, dos outros contextos, inclusive, ter financiamento para esses outros tipos de atividades de internacionalização, né? Então, eu acho super válido o intercâmbio virtual como uma preparação para uma mobilidade, ou o intercâmbio virtual articulado às atividades de mobilidade, inclusive com financiamento, com incentivo para poder articular e envolver mais alunos nessas trocas. Obrigada, professora. A professora Valesca pede indicação de referências que tratem sobre os desafios em relação às diferenças nos níveis de proficiência de estudantes ou professores envolvidos. Acho que assim, acho que são várias as estratégias, né, que podem ser adotadas para trabalhar, porque a gente não vai encontrar uma sala de aula com os alunos, vamos dizer assim, com o mesmo nível de proficiência, mesmo no curso de letras, às vezes, né, eu trabalho no curso de letras em inglês, os níveis de proficiência são variados. Então, geralmente, a gente tenta pensar em estratégias, né? Por exemplo, quais são os papéis dos alunos no grupo? Quem que vai ser o líder, que geralmente vai ter que comunicar ou apresentar mais? Então, geralmente, a gente pode colocar o aluno que tem uma proficiência mais elevada. O aluno que vai, de repente, trabalhar como se fosse fazendo as anotações, né, das minutas das reuniões para postar no Classroom um relatório. Então, às vezes ele não tem uma proficiência tão elevada na fala, mas ele tem o tempo dele para escrever, revisar antes de passar ali para o professor. Então, é tentar trabalhar com estratégias para atender os vários tipos de proficiência, os vários tipos de alunos que nós temos em sala com sua proficiência. E um trabalhando, um ajudando o outro nesse sentido. Então, trabalhar também com as ferramentas de inteligência artificial, essa questão da translinguagem, no sentido de deixar também os alunos à vontade para usar a língua, né, o inglês, o espanhol, né, no sentido assim, de não se verem assim como imperfeito, não tenho proficiência linguística, não quero. Mas qual que é a proficiência linguística? Né, você tem que ser, né, vamos arriscar, né, assim, deixar os alunos empoderados para participarem, para se envolverem com o outro, e não assim amedrontados, né? Então, pensar nas estratégias, por isso que as tarefas são importantes, de ter essa mescla. Então, de repente, se eu tenho vergonha de abrir o meu microfone e falar alguma coisa, eu vou me engajar em outros tipos de tarefa, eu vou gravar um vídeo, vou me preparar antes para a gravação desse vídeo, ou eu vou escrever lá no fórum de discussão. Então, o intercâmbio virtual é interessante também, porque ele possibilita o envolvimento dos alunos nos mais variados tipos de tarefas que trabalham com diferentes estratégias de aprendizagem, com diferentes níveis de proficiência, né? Algumas interações que eles precisam se preparar antes, que eles podem se preparar antes, e as outras que eles podem contar com um grupo, e de repente um aluno mais proficiente para ser o porta-voz. E o interessante justamente desses projetos, né, professora, é poder mesclar os grupos, né? Isso. Os projetos que eu já trabalhei na Unipampa eram com a Uniminuto, uma universidade colombiana, e justamente era isso que nós sempre fazíamos desde o início, né? Quando eram atividades em grupos, que esses grupos fossem mesclados e os alunos com menos conhecimento de língua ou mais tímidos, eles acabavam, né, ao longo do tempo se soltando. Até foi muito interessante no primeiro projeto, os que não sabiam absolutamente nada de espanhol apresentaram em espanhol no final o resultado da pesquisa. O espanhol, né, aquela língua de contato ali, o portunhol que nós chamamos, né, mas apresentaram. Então, isso é muito lindo de ver essa evolução deles também, né? E o que acontece também, muitas das vezes, né, entram com receio, eles saem do intercâmbio virtual com vontade de estudar uma língua estrangeira, né, com vontade de aprender mais, né, para se engajar ainda mais nessas trocas colaborativas. Claro. A professora Valesca complementa a pergunta dela falando sobre a proficiência dos docentes. Então, aí os docentes, assim, eu acho que cada professor, ele sabe qual a língua que ele se sente mais confortável, né, para se engajar nessas trocas colaborativas. De repente, o inglês, mas, de repente, qual a visão de inglês será que ele está vendo? Eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva da língua franca, né,
nesse sentido de não me comparar, por exemplo, a um falante nativo e achar que eu tenho que ter uma proficiência X ou um inglês perfeito, né, que não existe, para participar dessas trocas interculturais. Se de repente eu não me sinto confortável com o inglês, eu vou para o espanhol. Espanhol nesse sentido de conseguir compreender um ao outro, né, por meio da intercompreensão, ou com países que têm o português como língua, como primeira língua, ou até um intercâmbio virtual nacional, por que não? Né? Então, de repente, trabalhar com docentes de uma outra universidade aqui no Brasil, de repente de um estado, né, assim, de repente possa ter essas trocas, né, de uma maneira, né, assim, que consiga explorar conexões, similaridades, diferenças. Então, o intercâmbio virtual, ele pode ser desenvolvido de várias formas, tanto no nosso contexto nacional, quanto países que têm português como primeira língua, espanhol, inglês. Mas eu acho que é importante a gente começar a desmistificar algumas questões que nós temos sobre linguagem, né? Sobre o que é usar, né? Assim, no sentido de nos empoderarmos, de nos arriscarmos para essas trocas. Obrigada, professora. A Thaís perguntou também sobre qual o melhor site para intercâmbio virtual e conversação em espanhol. Ela é estudante da Unipampa. Thaís, eu acho que uma coisa que precisa ficar claro aqui, né, caso tenha mais alguém tenha essa dúvida, o projeto COIO, né, os projetos COIO, eles são vinculados às universidades, partem das universidades. Então, não é um site, né, é um projeto. Por exemplo, a Unipampa agora está com projetos COIO. E nós temos, eu vou fazer propaganda, né, professora Luciana, nós temos na da Inter as salas de conversação em língua espanhola e língua inglesa. Então, acredito que tu receba os e-mails também, já que és estudante. Mas a professora Luciana pode falar um pouquinho mais sobre essa situação, assim, dos sites, né, de onde se preparar. Uhum. Bem colocado, né, Paula? E quem foi que perguntou? Foi a Carolina? Não me lembro quem me perguntou. Já passaram aqui as mensagens. Mas, assim, a Thaís perguntou. A Thaís. Geralmente, o intercâmbio virtual, ele parte da iniciativa docente. Então, geralmente, o docente aí da sua universidade, no Unipampa, ele vai entrar em contato com o docente de um contexto internacional. Juntos, eles vão planejar o intercâmbio virtual, ou vão divulgar como curso de extensão, ou vão articular a disciplina de graduação, ou pós, enfim. O que é importante é que, por exemplo, para as gestoras, os gestores da universidade, há plataformas específicas para essa colaboração. Então, por exemplo, a Clara, a Paula, a Pamela, ela pode divulgar, olha, tem um professor de engenharia procurando um parceiro para desenvolver uma atividade de intercâmbio virtual na disciplina X. Da mesma forma que vocês podem divulgar o contato de um colega de uma universidade internacional que esteja procurando uma parceria para intercâmbio virtual. Então, por exemplo, tem o COIL Connect, tem o site da Unicollaboration, tem o Latam COIL. Há várias plataformas que são destinadas aos docentes. Outra questão que eu queria comentar, que eu enfatizei muito hoje aqui na fala, é esse tipo de intercâmbio virtual que é planejado pelos docentes. No entanto, há universidades, ou há também universidades, ou não sei como eu posso chamar, vou colocar universidades ou projetos que acabam divulgando oportunidades dos alunos se engajarem em intercâmbio virtual. Por exemplo, no ano passado, os alunos da UEM, eu lembro que eu vi um que foi divulgado para uma universidade, da Universidade de Hong Kong, e tinha alunos de vários contextos internacionais, mas não havia professores daqui planejando. Era um intercâmbio virtual já planejado pela Universidade de Hong Kong, que divulgou essa oportunidade para alunos de vários contextos internacionais. Tem um site também da Steven Initiative, que trabalham com, acho que são círculos temáticos. Então, por exemplo, eles colocam um tema de discussão. Aí os alunos têm um certo período para fazer inscrição e se engajarem nessas trocas colaborativas com outros colegas de contextos internacionais. Então, há universidades que promovem, há esses órgãos, né, vamos dizer assim, esses setores, esses projetos maiores que também acabam divulgando oportunidades para os alunos se engajarem nessas trocas, nessas colaborações interculturais. Certo, professora. A Carolina, que eu acho que acabou já saindo, disse: excelente, professora Luciana, obrigada a tia, e serve da Inter e Propi por este momento.
ela precisou se ausentar, mas sai com várias ideias da live. O Franco questiona sobre como a gente pode procurar por cursos de idiomas e projetos de extensão em universidades de outros países. Então, há algumas universidades que ofertam, né, às vezes como cursos de verão, cursos de inverno, de uma maneira mais concentrada. Há essas iniciativas, né, que eu comentei de intercâmbio virtual, que o aluno pode se inscrever. Eu acho que, geralmente, né, quando eu estava no escritório, a gente recebia essas notificações, né, no escritório de cooperação internacional, nas assessorias, para essas universidades divulgando. Da mesma forma, às vezes, português como língua estrangeira, que a gente oferta, que a gente divulga para os nossos parceiros internacionais, creio que né, o escritório, a assessoria aí deve receber, né, e compartilhar essas oportunidades. Eu acho que é importante também verificar, né, que tipo de curso que se é intensivo, se é pago, e também valorizar as iniciativas locais, né, porque às vezes a gente acha que um curso de idiomas, porque é ofertado por universidade estrangeira, né, uma universidade internacional, né, assim, vai superar, por exemplo, as expectativas. Às vezes o curso que você faz na Unipampa, com os exemplos que a Paula trouxe, esses clubes de conversação, são também oportunidades para o desenvolvimento dessa proficiência linguística. Obrigada, Luciana. Fernando, pode fazer a pergunta da professora Paula, por favor? Ela não está me vendo agora? Tá, ok. Tranquilo. Okay. Isso. Ah, tá, ok. Então, boa noite. Fiquei muito interessado pela palestra, algo muito maravilhoso. Me agradou muito essa palestra. Mas eu tenho uma pergunta. Então, como é que se dá essa questão de disciplina, por exemplo, uma disciplina de Libras, dentro desse projeto, fora, com outro país, para fazer essa relação entre Brasil, expandindo o projeto, para fazer uma ligação com uma outra universidade, por exemplo, o Uruguai? Como é que faz isso? É a questão da legislação, o regramento? Que interessante. Tenho uma dúvida como fazer isso. Ou até mesmo com os Estados Unidos. Bem interessante, Paulo. Ou para essa autorização. Como é que faz isso? Eu acho Seria que a universidade ou a pessoa? Interessante. Muito interessante, Paula, a sua pergunta. Eu acho que pode ser a dúvida, né, de vários professores aqui em relação à formalização, né, principalmente do intercâmbio virtual, né? Então, você traz o exemplo da Libras, mas acho que pode estender a várias outras disciplinas. Geralmente, né, eu vou falar aqui, né, pela UEM, mas acho que a Pamela, a Clara e a Paula podem complementar pela Unipampa. A gente não precisa de um convênio para o intercâmbio virtual, porque às vezes ele acontece de forma muito rápida, né? Então, você faz o contato com um colega do contexto internacional, já começam a planejar intercâmbio virtual. Então, por exemplo, não precisa necessariamente de um convênio. Claro que o convênio pode surgir depois, mas ele também, você não precisa mudar ementa, programa, critério de avaliação da sua disciplina, porque você não vai mudar a ementa, nada. O que você vai mudar, que vai ser diferente, vai ser a metodologia que você vai utilizar para trabalhar, por exemplo, com leads. Então, seria um ótimo tópico, de repente, explorar com um colega de um contexto internacional a língua de sinais, como ela é vista aqui, a questão da inclusão, por exemplo, aqui, e num contexto internacional. Ao invés de discutir isso apenas com seus alunos, em um determinado momento da disciplina, eu acho que você está falando, por exemplo, da Libras como uma disciplina nos currículos, né? Eu vejo que na UEM tem a disciplina de Libras nas licenciaturas, né? Então, de repente, fazer uma discussão sobre Libras no currículo aqui do Brasil e no currículo de uma universidade internacional. E fazer isso a partir de uma metodologia ativa. Então, os alunos se engajando com um colega do contexto internacional, discutindo essas questões com um colega de lá, apresentando os resultados no grupo. Então, você não precisa mudar a sua ementa, porque você vai continuar trabalhando sobre Libras, com um foco, mas você vai expandir trazendo colegas de outros contextos para discutir com vocês. Seria isso? Ok, muito obrigado, viu? Ótimo, obrigadão.
Obrigada, Fernando. Eu vou precisar sair, tá? Só por causa atender minha filhinha, mas eu agradeço a todos a atenção e o carinho que vocês me deram, tá? Obrigada, Obrigada pela Fernando. participação da professora Paula. Obrigada. Professora Luciana, tem uma pergunta aqui do Ricardo, ou um comentário. Em face das experiências com o intercâmbio virtual, os discentes e docentes e técnicos das universidades envolvidas chegaram a fazer intercâmbios sobre laboratórios, espaços criativos, fotos, filmagens das universidades? O lúdico, imagético, músicas produzidas pela própria comunidade das universidades locais devem ajudar a conhecer a cultura universitária e além. Com certeza. É que não dá tempo, às vezes, de explorar e mostrar todas as possibilidades. De repente, da próxima vez, pegar um intercâmbio virtual e mostrar todas, né, as atividades que são desenvolvidas. Mas, geralmente, por exemplo, nesse intercâmbio virtual, que eu comentei que uma doutoranda minha está desenvolvendo com Honduras, eles trabalharam com a filmagem, né, assim, ou com apresentar a universidade por meio da filmagem, trabalharam com memes, trabalharam com outras maneiras também criativas para conhecer o contexto do outro. Ricardo, acho que assim, a criatividade ou os meios que podemos utilizar são vários. E eu adoro incluir principalmente, né, assim, essa questão de conhecer o contexto do outro, ou por meio de fotos, ou por meio de, né, assim, de vários meios semióticos. Eu acho que é super rico. Muito bem, professora, obrigada. Mais alguém? Alguém mais gostaria de fazer um questionamento? Ricardo agradecendo. Então, a senhora pode fazer as suas considerações finais. O Alan está agradecendo também a sua fala. Então, eu deixo a senhora à vontade para fazer as suas considerações finais. Então, eu finalizo agradecendo pela oportunidade para conversar com vocês sobre o intercâmbio virtual. Vocês têm meu e-mail, então fiquem à vontade também para entrar em contato, para outras trocas e outras colaborações. Obrigada mais uma vez. Professora, muito obrigada. Assim, sem palavras, né, para expressar o quanto foi importante a sua fala, compartilhamento da sua experiência conosco, porque creio que muitos aqui tiraram suas dúvidas, porque a tua fala foi muito esclarecedora, né? Ficaram poucas dúvidas, né? A fala inspiradora, muito obrigada. Então, se a professora Pamela quer fazer algumas considerações, se despedir. Só agradecer mais uma vez a Luciana, né, por despender o tempo dela, contribuindo conosco mais uma vez, e comentar o quanto foi importante para nós, né, para muitos de nós, Luciana, na verdade, para se identificar como alguém que já tem alguma ação de intercâmbio virtual, mas por não, né, estudar a temática, não ser a sua temática de pesquisa ou estudo, muitas vezes não identifica isso. Eu acho que até nesse sentido, a tua fala ajuda a gente a se identificar como alguém que está fazendo ações de internacionalização e muitas vezes não se dá conta, mas também, com certeza, nos inspira a ter novas ideias, novas possibilidades. Muito obrigada. Obrigada, Pamela. Obrigada mais uma vez. A Karen, chama, por favor, a Karen para encerramento da nossa atividade dessa noite. Bom, então agradecemos mais uma vez a professora Luciana pela palestra, os valiosos ensinamentos desta noite, né? E aos participantes que estiveram conosco. Reforçamos que se alguém não preencheu não registrou a presença, registre ali no chat. Reforçamos que as inscrições estão abertas para o segundo compartilhe para o workshop Plataforma Sucupira, que será realizado no dia 26. Desejamos, então, uma boa noite a todos e todas. E até a próxima. Até, pessoal. Obrigada.